Olá, turma! Hoje vamos estar falando mais uma vez aqui sobre funções. E nesta aula de hoje vamos abordar o que é a raiz de uma função, ou o que é o zero de uma função. Raiz ou zero da função afim. Estamos falando de funções que geram como gráfico retas, e vamos falar a respeito do zero da função. A raiz de uma função corresponde ao valor do domínio x, que gera uma imagem nula, y igual a zero. Geometricamente, a raiz da função está associada ao ponto em que o gráfico corta o eixo das abscissas. Ou seja, encontrar a raiz de uma função, ou o zero da função, é determinar qual o valor do domínio que vai gerar uma imagem nula, uma imagem igual a zero. Então, no caso de uma função afim, uma função do tipo y igual a x mais b, eu tenho que encontrar o valor de x que vai gerar como resultado uma imagem igual a zero. Ou seja, qual o valor de x que gera y igual a zero. A gente vai ter que encontrar o valor da abscissa x que gera uma imagem zero. Ou seja, o ponto em que tenho coordenada zero e preciso descobrir qual é a abscissa. De uma maneira genérica, eu poderia simplesmente fazer o seguinte: eu vou substituir y por zero. O que eu tenho na verdade? Que ax mais b é igual a y. Sabemos que y é zero. Ax mais b tem que ser zero. Tem que gerar uma imagem zero. Resolvendo esta equação literal, determinando o valor de x, ax é igual a zero menos b. Passei o b para o segundo membro. 0 menos b dá menos b. Então eu tenho que ax é igual a menos b. X é igual a menos b dividido por a. Ou seja, em toda função afim, em toda função do primeiro grau, o valor de x que vai gerar uma imagem zero é o valor menos b sobre a. Então essa é a abscissa, menos b sobre a. Ela vai gerar sempre uma imagem igual a zero. Encontrei aqui o valor da abscissa que gera uma imagem zero. Essa abscissa corresponde ao valor de x menos b sobre a, menos o valor de b sobre a. E que ponto é esse da verdade? Esse ponto é um ponto que se localiza geometricamente sobre o eixo das abscissas. Ele vai possuir ordenada zero. O valor de y é zero. O que vai ocorrer é que esse ponto estará sobre o eixo das abscissas. Esse ponto corresponde ao ponto menos b e zero. Por exemplo, eu poderia estar aqui. Seria o ponto menos b sobre a e zero. Ou ele poderia se encontrar ali, menos b sobre a e zero. Vai depender do valor de b e do valor de a. Vamos para um exemplo de uma lei de função. Vamos supor uma função do tipo y igual a 2x mais 4. Quem seria a raiz dessa função? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso simplesmente, para calcular a raiz, utilizar essa formulazinha, fórmula da raiz de uma função. X é igual a menos b sobre a. Ou seja, sabemos que a vale 2 e b vale 4. Sabemos que o a vale 2
e o b vale 4. Então, é menos b sobre o valor de a. Ou seja, x vale menos 2. Portanto, a raiz da função é menos 2. Quando eu substituo x por menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4 vai dar 0. Encontramos o valor de x que gera uma imagem igual a 0. Portanto, graficamente, ou seja, geometricamente, esse par ordenado ele estaria localizado sobre o eixo das abscissas, no ponto menos 2 e 0. Menos 1, menos 2. É a raiz da função. É o valor de x pelo qual a função vai estar cortando o eixo x. Encontramos ali o valor de um par ordenado. Um par ordenado que corta o eixo das abscissas. Corresponde a menos 2. Esse ponto é o menos b sobre a. Também poderíamos encontrar esse mesmo ponto substituindo y por 0. Y é igual a 2x mais 4. No lugar de y, vou pôr 0. 2x mais 4 vale 0. Resolvendo a equação, 2x é igual a 0 menos 4. X é menos 4 dividido por 2. X vale menos 2. O mesmo valor. Posso usar a fórmula menos b sobre a para achar a raiz de uma função afim. Ou substituo o valor de y por 0 e desenvolvo a equação, encontrando o valor de x, que torna a função nula, que torna a imagem igual a 0. Então, portanto, esse valor corresponde ao ponto em que o gráfico vai estar cortando o eixo x. E importante é frisar que para construirmos um gráfico de uma função afim, de uma função que forma uma reta, basta nós determinarmos 2 pontos. E um ponto importante é a raiz da função. Então, através da raiz da função, nós já determinamos um ponto importante, um ponto que nos garante uma boa precisão, um ponto que se localiza sobre o eixo das abscissas. Um outro ponto também importante seria o ponto que corta o eixo y. E esse ponto é muito fácil ser encontrado numa função afim. Esse ponto nada mais é do que o valor do coeficiente b. No caso aqui, portaria em y igual a 4. É o valor de b. Quando x for 0, 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4. O y vale 4. Esse ponto aqui corresponde ao valor de b. O par ordenado, 0 e b. 0 e 4. E aqui menos 2 e 0. Então, eu facilmente determino um ponto aqui do gráfico que seria o ponto 0 e b. Ele não é a raiz. A raiz é o ponto que corta o eixo das abscissas. O ponto menos b sobre a e 0. E eu teria o ponto 0 e b, que é o ponto que corta o eixo das ordenadas. Então, eu poderia ter aqui um gráfico nesse formato, ou um gráfico nesse formato, vai depender do valor de b. Poderia ter o 0 e b aqui embaixo, 0 e b, se b fosse negativo. Então, eu posso ter um gráfico fazendo isso aqui. Então, o que ocorre? Eu facilmente construo o gráfico de uma função afim utilizando esses pontos importantes, utilizando a raiz da função, que é o ponto em que o gráfico intersecta
o eixo x, o eixo das abscissas, e utilizo um outro ponto, o ponto 0 e b, que é o ponto em que o gráfico intersecta o eixo das ordenadas. Então, de uma maneira muito prática, muito fácil, construímos um gráfico de uma função afim a partir desses dois pontos. Então, vamos aqui a um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma função do tipo y igual a menos 3x mais 9. Quero aí construir o gráfico dessa função de uma maneira prática, de uma maneira rápida. Muito simples. Vou calcular a raiz da função. Sei que a vale menos 3 e b vale 9. A raiz da função é x igual a menos b sobre a, ou seja, x vale menos b dividido por a. Menos 9 dividido por menos 3 vai dar 3. X é igual a 3. Portanto, é o par ordenado 3 e 0. Então, para eu construir esse gráfico, muito simples. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Sabemos que aqui são os valores de x e ali os valores de y. 3 e 0. 1, 2, 3. Tenho aqui o par ordenado 3 e 0. O gráfico vai passar por este ponto. Um outro ponto importante que eu posso localizar, o ponto que corta o eixo y, o ponto 0 e b. Nesse caso, b vale 9. 0 e 9. Quando x for 0, 3 vezes 0, 0. Mais 9, 9. Então, eu tenho ponto 0 e 9. 1, 2, 3. Está aqui o ponto 0 e 9. O gráfico, ele vai cortar esses dois pontos. É uma reta que está cortando esses dois pontos. Construiu aqui o gráfico da função. Passou por 0 e 9, e o outro ponto, ponto 3 e 0. Esse ponto aqui é a raiz da função. O ponto que corta o eixo x. A raiz é 3. O valor do domínio que gera uma imagem nula. Gera uma imagem igual a 0. Então aí fica a dica de hoje. Uma construção de um gráfico de uma função afim, construímos facilmente através de dois importantes pontos. A raiz da função, que é o ponto em que corta o eixo x, e o ponto 0 e b, o ponto que corta o eixo y. Fazemos isso a partir da lei da função. Então, a raiz da função é o valor de x que torna a função nula, que gera y igual a 0, que gera uma imagem igual a 0. É o ponto menos b sobre a e 0. Então, a raiz da função, né, que é esse ponto aqui, corresponde a menos b sobre a e 0. Posso se esquecer da fórmula simples. Basta substituir o y por 0, resolvo a equação e acho o zero da função, a raiz da função. Lembre que zero da função não é x igual a 0. É um valor para x que vai gerar uma imagem igual a 0. Um número que substituímos no lugar de x que vai gerar um resultado igual a 0. Por exemplo, aqui é 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Mais 9, 0. Ou seja, eu gerei uma imagem nula. E para gerar isto, eu substituo o x por 3. Então, esta é a nossa aula de hoje, que falamos a respeito de raiz de uma função afim. E quando se fala de raiz de uma função, seja qual for a função afim,
função do segundo grau que estudará no futuro, função exponencial, função logarítmica, são funções que serão estudadas no futuro. Serão valores de x que geram uma imagem igual a zero. É onde o gráfico corta o eixo x. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos ter algumas atividades sobre essa matéria. Estamos aí nos aproximando, né, do final desta matéria de funções que vemos no 9º ano do ensino fundamental. E até a nossa próxima aula. Um abraço.